Queridos, apesar do livro de Gênesis estar no começo da Bíblia, ele de fato não foi o primeiro livro a ser escrito. Na verdade, ele está aqui por uma questão de junção da Bíblia, pois a Bíblia foi escrita em blocos. Gênesis vai relatar o início de todas as coisas, o início da criação, e nós percebemos que antes da criação, Deus já era, pois o texto vai dizer que Deus criou os céus e a terra no princípio. Então, antes do princípio da criação, Deus já era. No capítulo 1, nós vamos ver toda a criação de Deus. Logo após toda a criação de Deus, Deus forma o homem do pó da terra. E formando este homem, para nós termos aqui um entendimento, Deus cria um boneco de barro e sopra sobre este boneco o fôlego de vida. Então o homem se fez alma vivente. Eu preciso dizer para os irmãos que eu não encontro ninguém na Bíblia com mais privilégios do que Adão. Eu não consegui encontrar ainda na Bíblia, pastor Alex, alguém que possa ter mais privilégios do que Adão, pois Adão foi o primeiro homem a ser criado por Deus. Deus o criou como a coroa da sua criação, e este homem recebeu de Deus autoridade, este homem recebeu de Deus poder. Talvez você aí hoje conhece vários nomes de animais, porque Deus deu a ele o privilégio para nomear alguns animais. Outro privilégio que este homem também teve é que este homem, ele recebeu uma moradia direta do próprio Deus. Deus criou o Éden, o lugar de delícias, e após ter criado tudo, Deus disse: olha, aqui está tudo, desfrutar de tudo, lavrar e cuidar deste lugar. Esta é a tua obrigação somente, e você vai desfrutar de tudo isso. Adão não tinha dificuldade, não passava dificuldade. Adão não sabia o que era abrir o armário e faltar alguma coisa, não. O privilégio era muito grande de Adão. Adão tinha ali dentro da sua casa um jardim que o próprio Deus criou. E Deus disse para ele: olha, de todas as árvores deste jardim você comerás livremente, porém da árvore que está no meio do jardim, dela você não vai comer. Deus estava estabelecendo um limite para ele. Mas veja, teve o privilégio de ser o primeiro homem criado por Deus. Teve o privilégio de dar nome aos animais. Outro privilégio que ele teve, você vai dar glória a Deus, porque o pastor Alex falou aqui. O pastor Alex teve o privilégio hoje de realizar um casamento. Adão não precisou sair do Éden para receber a esposa. Adão não precisou sair do lugar que Deus o colocou para receber a esposa. Eu já quero perguntar para alguém: quem está solteiro aqui? Tem gente solteira aqui? Levanta a mão, solteiro. Isso, bem alto, bem alto, bem alto. Receba esta palavra de Deus. Você não precisa sair da igreja para procurar a tampa da sua panela. Deus se responsabilizará. Se não tiver aqui, Ele vai trazer e vai preparar para você. Oh glória! Diga para essa pessoa que está solteira aí, diga assim: ó, não precisa sair da igreja, não precisa ir para o mundo, não precisa ir no forró, não precisa ir no funk, não precisa ir no pagode. Fica na casa de Deus, aonde Deus te colocou, que Ele vai levantar o varão, a varoa para você. Oh glória! Oh glória! Os membros que foram aqui celebrado hoje o casamento tiveram o privilégio do seu pastor realizar o seu casamento. Adão não. Adão, além de receber a mulher do próprio Deus, Deus disse: fica tranquilo, que sou eu que vou celebrar o casamento de vocês. Oh privilégio! Não conheço ninguém que tinha esse privilégio.
privilégio. Então não faltava nada. Recebeu esposa, recebeu moradia, mas um dos privilégios tão terríveis que este homem recebeu, o privilégio, este privilégio era que todos os dias, na viração do dia, eu disse todos os dias, na viração do dia, era o próprio Deus quem dizia: eu descerei, irei ali e serei adorado. O culto, quem vinha era Deus. Quem vinha para o culto receber adoração era Deus. Hoje é diferente. Quando nós queremos adorar, nós temos que deixar nossa casa, sair do nosso lar, vir lá da Zona Leste para cá, vir para cá para poder cultuar Deus. Mas Adão não. Quem vinha para o culto era o próprio Deus para ser adorado. E deixa eu dizer uma coisa para você: era todo dia, não era 3 dias da semana, não era uma vez por semana, era todo dia. Estava marcado e Deus descia para se encontrar com Adão e receber dele a adoração. Oh glória! Eu preciso perguntar: se alguém saiu da sua casa e veio aqui nesta manhã para ficar de boca fechada, ou você saiu da tua casa para dar a ele glória? Deixa eu só abrir um parente aqui. Tem gente que acha que Deus é carente de adoração. Está enganado. Não, Deus não é carente de adoração, porque a Bíblia vai dizer que no céu há um coral, há os anjos que o adoram. Os serafins, eles estão diante dele, e os serafins, eles estão um olhando para o outro dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Pera, que não para por aí a adoração. Enquanto os serafins, eles cantam santo, 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 os 24 anciões que estão em volta do trono, que são os velhinhos, eles estão sentados no trono, eles têm coroa, mas eles não aguentam ficar sentados no trono, nem com a sua coroa diante dele. Eles se levantam, se prostram, tiram a coroa e dizem: digno és. Diga para alguém que está ao seu lado: Deus não é carente de adoração. O céu não para de adorar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Olha só o que Deus diz. Jesus diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai e Espírito em verdade. Pastor, o que isto significa? Os anjos já estão na eternidade, já estão vendo Deus, não sabe o que é prova, não sabe o que é necessidade, não sabe o que é luto, não sabe o que é aperto no coração. E aí, pastor, os anjos olham para você, oh meu Deus do céu, endividado, desempregado, ai meu Deus do céu, de luto, sem dinheiro no bolso, a pé, ai meu Deus, solteiro, na prova, mas deu a hora de ir pro culto. Você já pega a Bíblia e diz: bora, bora, bora. A baracandaraia. Oh meu Deus do céu, cadê os verdadeiros adoradores? Já chegou aqui, deixa eu ver. Deremi calamacel, oremi raia. Os anjos não entendem. Diz: ué, na prova, chorando, desempregado, sem dinheiro, a pé, solteiro, caluniado, traído, rejeitado, abandonado, mas deu a hora de ir para o culto. Não está vendo Deus, não está diante do trono, mas nós temos o que os anjos não têm. O que? Fé, fé, fé. Eu não vi, mas eu creio. Eu não vi, mas adoro. Eu não vi,
mas levanta a mão. Eu vou adorar. Eu não vim perder tempo. Cadê os verdadeiros adoradores? Eu vou deixar você adorar por 10 segundos. Remarácia, remaracante, né, baraia? Libera uma palavra para o céu aí. Libera alguma coisa para ele. O diabo apostou que você não viria nessa ceia. O diabo apostou que você não estaria aqui. E se viesse ia ficar de cara feia, de cara emburrada. Mas ele quebrou a cara, porque você veio adorar. Adora. Levanta a mão e abre a boca. Levanta a mão e adora. O inferno não aguenta quando você abre o bocão para adorar. O inferno não entende. Os anjos só observam e dizem: rapaz, deixa eu aprender um pouquinho com eles. Deixa eu ver se eles vão vir pro culto. Deixa eu ver se eles vão adorar mesmo. Deus não é carente de adoração. Então no culto de Adão, não é Adão quem ia, era Deus quem descia, pastora. Porque Adão está no Éden. E dentro da tipologia, ali representava o lugar santíssimo. Deus não habitava no lugar santíssimo. Deus habitava no lugar superior ao santíssimo. Então no culto do Éden, quem descia era Deus. Oh meu Deus. E ele não faltava. No culto do Éden não era de concordar com os irmãos. Hoje não vai dar. Não, essa semana não, o texto vai dizer que era todos os dias. Na viração do dia era Deus quem vinha e recebia culto. Então veja, eu não conheço ninguém que tenha esses privilégios. Porém, Deus estabeleceu a ele um limite. Deus deu a ele todos estes privilégios. Porém, estabeleceu limites. Deus quer que nós entendamos. Tem limite. Não dá para fazer tudo. Não dá para fazer o que quiser. Tem limite. Estende as suas mãos para frente assim. Estende. Você consegue parado, estender a mão a um centímetro a mais? Não, o que Deus está dizendo? Tem limite. Isso aqui é para a igreja inteira. Isso aqui independente de cargo eclesiástico. Porque tem gente que acha que pode fazer tudo, né, pastor? Tem alguns pastores aí, com todo respeito, que eles acham que eles são dono da igreja e querem ultrapassar até os limites que Deus estabeleceu. Diz assim: não, aqui na minha igreja pode. Mas a Bíblia não aprova, não tem problema, a igreja é minha, aqui pode. Se a igreja for sua, pode mesmo. Mas na igreja de Deus tem limites. Olha para o irmão que está o estado e pensa assim: não dá para fazer tudo o que quer. Não dá para fazer tudo o que quer. Diga: tem limite. E aqui Deus estabelece o limite. Deus estabelecendo este limite. Veja, Deus já tinha preparado tudo. Só que Deus estabelece o limite. Deus coloca a árvore como uma lei que Deus estabelece no Éden. Deus estabeleceu esta lei. E Deus já deu a consequência antes deles ter a oportunidade de não cumpri-la. Sabe a árvore que está no meio do jardim? Deus disse a árvore que estava no meio do jardim.
dela não comerás, porque no dia que comer dela, certamente morrerás. Então veja, Deus apenas estabeleceu limites e colocou ali a lei. Então perceba que em uma ocasião em que a mulher está no jardim, a mulher está no jardim, o texto só diz isso, que a mulher estava no jardim, só que ela estava admirando aquela árvore. De repente a serpente, que era astuta, se aproximou e começou a dialogar com a mulher. E a serpente disse: foi assim que Deus disse: não comerás desta árvore. Veja que a mulher começa a dialogar com a serpente. Qual era o propósito da serpente ali? O propósito da serpente era colocar dúvida naquilo que Deus havia falado. Oh Deus terrível! O propósito da serpente era colocar a dúvida daquilo que Deus falou. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, que ouviu Deus falar, mas a serpente de algum modo começou a colocar a dúvida acerca daquilo que Deus falou. Então perceba, a serpente estava dizendo: será que você vai confiar mesmo naquilo que Deus disse? Será que você vai acreditar? Porque na verdade o que Deus quer de fato é que você não seja igual a Ele. Olha a astúcia da serpente, querendo comparar a mulher com Deus. Oh meu Deus terrível! A mulher já estava caída, já no diálogo. A mulher já estava caída porque a mulher já não tinha Deus como Senhor. Se você for perceber o texto vai dizer: a mulher não vai tratar Deus aqui como Senhor. E todas as pessoas que não tratam Deus como o Senhor, que não o trata como o Senhor Deus, não está com Ele, não tem Ele como seu senhorio, já está caído. Então esta mulher agora, ela pega do fruto da árvore e ela desfruta. Pastor, ela comeu. E o que aconteceu? Repita comigo, diga: nada. Diga assim: nada. Comeu e não aconteceu nada. Então, na consciência dela diz: ué, realmente a serpente estava certa. E Deus estava enganado. Pastor, mas como o senhor diz isso? Não está no texto. Fica subentendido. Porque ela comeu e não aconteceu. Já que não aconteceu nada, eu vou levar para casa. Tem gente que pega o que Deus falou que não é para desfrutar, desfruta. Quem sabia? Quem sabia que ela comeu? Ninguém. Alguém viu? Escondido. Não aconteceu nada? Não. Já que não aconteceu, vou compartilhar. Levou para onde? Levou para dentro de casa. Ela trouxe o que Deus não permitia para dentro de casa. Ela trouxe para o seu esposo, e quando ele viu, e ela falou: comi. E o que aconteceu? Estou viva. Não aconteceu nada. Adão comeu também. Quando ele comeu, aí a Bíblia vai dizer: e abriram-se os olhos de ambos, e perceberam que estava nu. Não vou ficar aqui muito teológico, eu sei que aqui vocês têm um pastor bíblico e teológico, os pastores de vocês já devem ter ensinado isso aqui. Então entenda, quando a Bíblia disse que ambos se abriram-se os olhos, estes olhos aqui não são os olhos naturais, são os olhos espirituais. E eles notaram que estavam nus. Mas eles já não estavam nus, diz a Bíblia.
Só que agora os olhos espirituais foram abertos e eles perceberam que a glória de Deus já não mais envolvia eles. Então eles perceberam que estavam nus. Porque o que acontece? Tudo aquilo que nós fazemos, que Deus não quer que nós façamos, tem gente que faz escondido e diz assim: nossa, ninguém viu, não vai acontecer nada. Diga para alguém que está ao seu lado, diga assim: ó, a conta uma hora vai chegar. A conta uma hora chega. É igual aquelas mulheres, aqui não tem, eu sei, lá tem, aqui não tem. Aquelas mulheres compulsivas em comprar no cartão de crédito. Aqui não tem. Que agora entra lá na Shopee, na Shein, no Mercado Livre, não pode ver uma promoção que já quer. Aí diz assim, ah, meu esposo não está vendo mesmo, ele não está aqui. Tem gente levantando a mão, já confessando o pecado. Aplauda Jesus, irmão, nessa noite, aplauda nessa manhã. Aplauda Jesus, irmão, aplaude. Olha aí, tem gente confessando o pecado já. Pastor, mas eu fiz escondido. Mas não dá para esconder por muito tempo, porque a fatura chega. A fatura chega. O que tem gente fazendo coisas escondidas, indevidas, e diz assim: ninguém viu, ninguém sabe, ninguém percebeu, ninguém notou. Está enganado, querido. Está enganada, querida. Deixa eu dizer, pode esconder do pastor, pode esconder do esposo, pode esconder da esposa, pode esconder do líder, pode esconder da mãe, pode esconder do pai, mas eu quero ver esconder do Todo-Poderoso. Eu quero ver esconder dele, porque Davi disse: se eu subir nas maiores alturas, lá o Senhor estará. Se eu descer nas mais profundidades, lá também o Senhor estará. Não tem como esconder nada do Todo-Poderoso. Não tem como esconder nada do Deus Todo-Poderoso. E aí abriu-se ambos os olhos, e eles perceberam que estavam nus. Qual é a ideia? Vamos tentar esconder. Pegaram folhas de figueira e cozeram aí para eles, fizeram roupas para tentar esconder. Não tem como esconder nada de Deus. Pastor, mas o que é terrível, até o período do culto dá para esconder. Mas você lembra, pastor Alex? Todos os dias, pastora Tamara, Deus vinha para o culto. Deus não faltava no culto. Era Deus quem via. Chegou a hora do culto. Chegou a hora de Deus descer para receber a adoração. Deus desceu. E o casal já não estava mais no lugar do culto. Eu preciso enfatizar isso aqui. Deus desceu e o casal já não estava mais no lugar do culto. Por quê, pastor? Porque o pecado constrange. E a primeira coisa que o pecado quer fazer é tirar pessoas do lugar do culto. O pecado quer tirar pessoas do lugar do culto. Quando Deus desceu e não encontrou o casal que adorava, que recebeu a adoração, que adorava a Deus, Deus passou a chamar. Deus passou a chamar. Adão, onde está? Não vou entrar em questão teológica, vou ficar na literalidade do texto, e quero até conjecturar. Deus chamando Adão, diz: Adão, é hora do culto, cadê você?
Adão, onde é que você está? Adão, é hora do culto. O pecado sempre vai querer tirar quem adorava a Deus do centro da adoração. O pecado sempre vai fazer alguém que adorava a Deus. Quando Deus desceu e não encontrou eles, Deus começou a passear, pastor Alex, e chamar Adão. Mas a Bíblia vai dizer, quando eles ouviram a voz de Deus, se esconderam da presença de Deus. Irmãos, olha o que o texto vai dizer, que quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam da presença de Deus. Quando Deus percebe e encontra Adão, Adão falou: Deus, tem algo muito terrível acontecendo. O que foi? Por que você está escondido? Porque eu percebi que ele estava no. Ele falou: quem te disse? Quem te falou? Quem falou para você? Por acaso você fez? Ó Deus, dando a oportunidade de confessar. Oh meu Deus, porque Deus, antes de trazer juízo, Deus apresenta a misericórdia e dá a oportunidade dizendo: confessa. Por acaso você comeu do fruto que eu ordenei para que não comesse? Sabe qual foi a resposta de Adão? Terceirizou. Eu vou explicar isso. Adão não bateu no peito e disse: comi, fiz o que não era para ser feito. Porque na hora que as consequências vêm, nós nunca batemos no peito. Eu quis, eu fiz. Nós sempre arrumamos um jeito de terceirizar, dizer assim: eu fiz por causa disso, eu fiz por causa daquilo. Olha Adão, a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto que o Senhor falou que não era para me comer. Por que nós terceirizamos? Por que nós não batemos no peito na hora que é para assumir os nossos erros? Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo, a serpente, não derruba ninguém. Não, pastor. O diabo não faz você pecar. Não, pastor. Não. Pastor, não é o diabo que me derruba. O que a Bíblia ensina? A Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Está em mim, o desejo é meu, pastor Alex. Quando a serpente, quando o diabo descobre aquilo que eu gosto, que não é da vontade de Deus, não é o diabo que dá rasteira, não é o diabo que te empurra. O diabo descobre que o varãozinho gosta bastante do raio do rabo de saia. O varãozinho gosta bastante. Aí ele vai trazendo as pombinhas, vai trazendo e vai só apresentando. O diabo não força você a fazer nada. Quando o diabo percebe que a irmãzinha gosta do marombinha, do bombadinho, da panturrilha de perna, e para a xandaraia, o diabinho já coloca lá o marombinho, aquele que usa a regatinha, mostrando a rodela de mortandela, e ele vem se gabando. Quando o diabo encontra alguém que gosta de corromper, que gosta mais de dinheiro do que pessoa, ele diz assim: vou preparar o caminho, eu vou levantar alguém para ele se corromper. Mas não é o diabo que empurra, o diabo só facilita. Quem vai cair na tentação, se não vigiar, sou eu, é você. Mas nesta manhã, uma graça de Deus nos envolve, e Deus está dizendo: suporta, seja firme, vença, não caia, eu serei
com você. Deramachandaraia. E eu não estou aqui em defesa do diabo, porque ele não merece. Desgraçado. Desgraçado, irmão. Nossa, pastor, tá xingando o diabo. Meu desgraçado é sem graça. Desgraça, imundo, sujo. Mas eu preciso dizer, pastor Alex, tem gente que tem esse pastor, a carne é fraca. Ué? E ainda eu te digo do texto que Jesus disse: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando Jesus disse a carne é fraca, Jesus estava falando do que ele ia sofrer fisicamente. A carne está fraca e não suporta o que eu vou passar, mas o meu espírito está pronto. Oh glória! A minha carne pode não suportar, mas o meu espírito está pronto para continuar. Você lembra da oração que ele fez? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita não a minha, mas a tua vontade. Então entenda, nós não devemos terceirizar aquilo que nós desejamos. Ai pastor, eu caí porque o diabo me fez isso. Você queria, você gosta. Tentação não é pecado. Ser tentado não é pecado. O problema é ceder à tentação. Então nós somos tentados pelas nossas próprias. É nosso. Está em nós. Quando o sujo descobre aquilo que você gosta, quando ele descobre aquilo que você e eu gostamos, ele só facilita. Eu dei aqui alguns exemplos basiquinhos, né pastor? Basiquinho os exemplos que eu dei aqui, né? Esses exemplos que das mulheres, dos homens, dos obreiros que gostam bastante do cargo, e eles chegam a puxar tapete. Pastor, aqui não tem, pastor. Aqui eu tenho certeza que não tem. Tem obreiro que gosta de puxar tapete. Quando Deus levanta um que pode ter chegado depois que ele, fica terrível, pastor. Mas o diabo descobre que ele gosta tanto do cargo. O diabo sabe que ele gosta tanto da posição, de mostrar, que ele diz assim: eu preciso arrumar alguma coisa. Aí inventa uma calúnia. Aí prepara, meu Deus do céu, olha só, Jesus querido, irmãos, nós estamos dizendo isso aqui é no meio do povo crente, irmãos, porque nós somos crentes. Entenda uma coisa: o cristão, até a volta de Jesus, vai ser tentado. Não tem como, nós seremos tentados. Mas e aí, pastor? Nós precisamos vencer, nós precisamos ser firmes, nós precisamos vigiar. Jesus foi tentado no deserto, mas ele venceu pela palavra. Jesus foi tentado, oh meu Deus do céu, Adão foi tentado no lugar de delícias, e ele não suportou a tentação. Jesus, ao contrário, foi tentado no deserto, mas resistiu firme, e disse: não, Satanás, eu só vou servir a Deus e a mais ninguém. Então perceba, não terceirize. Diga para alguém que está ao seu lado: para de terceirizar. Assuma que é você que gosta. A gente sempre, você já viu, irmão, quando a gente vai contar uma coisa dos erros que nós cometemos, a gente muda, né? Pastor Alex, eu preciso contar, pastor Alex. O que foi? Você sabe que a carne é fraca, né? E aí, o que foi? Irmãos, e tem quedas que são previsíveis, mas porque a gente quer. Olha, irmão, deixa eu dizer para você: quando o camarada quer pecar, ninguém segura, irmão. Não tem esse negócio não de cargo, de posição, não segura não. Quando quer pecar,
Vai. E tem gente que diz assim: ai meu Deus, eu não posso pecar porque senão eu pego um cargo, né? Eu não posso pecar porque... Não, irmão, você não pode pecar porque Deus não quer que você peque. Porque Deus quer que nós sejamos santos. Agora veja, vem as consequências tanto para Adão, para Eva e para a serpente. O interessante é que agora o homem, pastor, esse homem que Deus não falou que eles iriam morrer, diz, e eles morreram, não fisicamente, mas espiritualmente eles morreram. Então agora Deus, o próprio Deus, vai preparar para eles uma veste e cobri-los. É Deus quem vai fazer esta veste com pele, e é pele de animal. Deus vai cobri-los. O interessante é que Deus, quando o homem pecou, Deus não disse assim: pode ir embora, miserável, não serve mais para nada. Quando o homem pecou, Deus disse assim: não, te coloquei aqui, te dei tudo e você fez isso comigo, vai embora. Não, pastor Alex, não é igual algumas pessoas fazem aí, meu Deus do céu. Tem alguns lugares, irmãos, que é tão terrível, pastor Alex, que algumas pessoas, o pastor, a igreja soa para ganhar aquela alma para Jesus que estava lá no crack, nas drogas, na prostituição. Aí ganhou, pastor Alex, ganhou aquela alma veio, se regenerou, foi batizada, mas aquela alma está em processo de desenvolvimento, de transformação. Aí aquela alma pecou, pastor Alex. Agora, aqueles que usaram a mão para tirar lá do mundo são os mesmos que estão usando os pés para tirar da igreja. Meu Deus do céu, eu preciso dizer isso aqui de novo, porque tem gente que assim acha que as pessoas são descartáveis. Pecou, não serve mais para nada. Errou, não serve para estar do meu lado. Errou, não vai andar mais comigo. Tem algumas pessoas que quando descobrem que alguém que está do seu lado pecou, o pastor precisando colocar de disciplina, parece que na igreja aquela pessoa é uma pessoa que ninguém quer estar perto, pastor Alex. Eu já passei por isso, eu já enfrentei isso. Como é terrível alguém em pecado. Eu lembro, pastor Alex, eu pequei e não foi por causa dos meus pastores. Pequei porque eu quis pecar. Não vigiei, vacilei, errei, mas fui procurar arrependido o pastor e confessar. Eu disse: pastor, eu errei, eu pequei, estou arrependido. Naquele dia eu ouvi uma palavra que me desanimou. Ele olhou para mim junto com a sua esposa, para mim e para minha esposa, e disse assim: eu sabia que vocês eram fogo de palha. Eu sabia que vocês não iam durar muito tempo. Quando as pessoas descobriram que nós tínhamos pecado, porque a consequência do pecado veio, nós caímos na fornicação, pastor Alex. E aí, pastor, não tinha como esconder. Eu confessei, não pelo fato de não ter como esconder, mas quando as pessoas viram que a minha esposa estava grávida, as irmãs olhavam e diziam: lá vem a santinha do pau oco, a pecadora. Irmão, era um distrato terrível dentro da igreja. Eu olhava e dizia: pastor, por que Deus? Nós veio do mundo, nós saímos das drogas, nós saímos da prostituição, o Senhor nos salvou, e aqui dentro, no lugar onde nós precisamos do amparo, do acolhimento, do abraço, do afego, nós precisamos, nós não temos. O que temos são pisadas, o que temos são acusações, apontamentos. Eu disse: Deus, mas ao ler esse texto, pastor Alex, o meu coração se alegrou. Por quê, pastor Jorge? Porque Adão pecou, Adão errou, mas Deus não é como algumas pessoas que depois que erra, chuta, manda embora, descarta. Deus disse: não, vem cá, vem aqui, você não vai sair descoberto, eu vou cobrir você. Oh meu Deus do céu, oh glória a Deus, você não vai sair daqui descoberto. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo: não acabou,
ainda tem jeito. Eu ainda vou cuidar de você. Oh meu Deus do céu, segura na mão do seu irmão aí, pega na mão dele, diga para ele: um erro teu não muda quem você é, não define quem você é. Diga: um erro teu não faz Deus esquecer de você, não faz Deus te abandonar, não faz Deus te descartar. Arrependa-te, arrependa-te, ainda tem jeito. Arrependa-te, confessa, se humilha, que ainda tem jeito. O homem pode te acusar, o homem pode te expulsar, mas Deus está dizendo: a minha graça vai te cobrir. Oh meu Deus do céu, eu sinto a graça de Deus, Remarácia, nos envolvendo aqui nesta manhã. Escute isso. Tem gente que já se arrependeu, que Deus perdoou, mas ela não se perdoa. Nesta manhã, o perdão de Deus te alcança. Remarácia. Tem gente que vive dentro da igreja, Deus perdoou, houve arrependimento, mas ela mesmo não se perdoa, pastor Alex. Deus está dizendo ao meu coração nesta manhã: o perdão já foi liberado, descansa o teu coração. Tem gente chorando já aqui nesta manhã. Oh meu Deus do céu, Deus cobriu, só que eles não poderiam ficar no lugar que Deus os colocara. Por quê, pastor? Porque naquele lugar havia a árvore da vida, e o homem agora estava caído, e ele não podia mais ficar no lugar que Deus havia colocado. Quem lê assim correndo vai pensar que Deus era bruto. Nossa, Deus tirou eles de lá, Deus colocou eles para fora do Éden. Calma, Deus colocou para fora, mas era Deus cuidando deles. Eu vou dizer de novo, eu sinto a graça de Deus aqui nesta manhã. Pastor, por que Deus tirou eles deste lugar de delícias? E o Senhor vem dizer que era Deus cuidando deles. Entenda, se eles permanecem lá e comessem do fruto da árvore da vida, na condição que eles estavam, eles iam ser pecadores eternamente. Mas Deus disse: pastor Alex, eu ainda tenho um plano. Oh Deus, eu ainda tenho um plano na tua vida. Às vezes é necessário Deus tirar você de alguns lugares. Às vezes é necessário Deus fechar algumas portas, e tem gente chorando. Remacho quebe quele acia. Às vezes você não entende de Deus, porque isso está acontecendo. Eu sei, eu errei, eu falhei, mas isso será a punição do Senhor. Deus, calma, a minha misericórdia te envolve. Não acabou ainda o projeto, não acabou ainda o plano que eu tenho para você. Deus precisou tirar eles de lá e fechar o caminho. O homem não podia estar mais no lugar da adoração, o homem não podia mais desfrutar das delícias, o homem está fora agora. Mas Deus disse: calma, ainda tem jeito. Olhe para alguém de novo e diga aí: calma. Alguém precisa ouvir isso, porque tem gente chorando aqui já. Tem gente chorando. Diga para ele mais uma vez, diga: calma, ainda tem jeito, ainda tem jeito, pastor. E o que é que Deus fez? Deus fechou o caminho. O homem não podia mais entrar, o caminho estava fechado, não podia ter mais acesso à árvore da vida, pastor. E o que é que Deus fez? Ele enviou Jesus, o teu filho. Oh meu Deus do céu, e o teu filho morreu na cruz. Oh meu Deus do céu. Deixa eu dizer uma coisa para você.
Nós sempre queremos uma prova teológica de que Jesus morreu no lugar de alguém, sim ou não? Tem que ter a prova teológica. Mas hoje eu quero trazer uma prova prática, literal do texto. Por quê? Pastor, tem algum texto na Bíblia que mostra literalmente que Jesus veio para morrer no lugar de alguém? Sim. Quando Pilatos trouxe Jesus e Barrabás, quem ia morrer? Quem ia morrer? Quem já sabia que ia morrer? Quem sabia que estava condenado à morte? Talvez alguém já estava gritando: Barrabás, quando te chamarem, será a última vez. Quando te chamarem vai ser a hora da morte. Não vai ter o que fazer, Barrabás. Mas quando chamaram Barrabás, Pilatos colocou Barrabás e Jesus. Quem ia morrer? Quem ia morrer? Mas naquele dia a multidão disse: crucifica Jesus. Pastor, quem ia morrer era Barrabás, o condenado, o que estava e merecia a morte. Mas Jesus apareceu, e no lugar daquele que tinha que morrer, ele foi morto. A cruz era para Barrabás, mas Jesus morreu. Em vez do culpado morrer, o inocente morreu. Jesus veio e morreu no lugar de quem tinha que morrer. E ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu preciso dizer isso de novo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Pastor, e agora? Não só ressuscitou, como agora ele é o novo, é vivo caminho. Pastor, como é que eu vou fazer para alcançar de Deus a salvação? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Deus abriu o caminho, e agora diz: fica tranquilo, ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer da árvore da vida. Oh, glória a Deus. Pega na mão dessa pessoa, tira ela dessa cadeira e se coloca de pé. Remácia, rebaramaio séria. Eu vim dizer para alguém que está vivendo aí das pessoas acusando, dizendo: não tem jeito para você, não tem jeito para tua família, não tem jeito para sua vida. Você nasceu para ser a vergonha, você nasceu para ser escória, você nasceu para ser humilhada. Aí nem Jesus quer. Isso é mentira do diabo. Não importa o que você fez, não importa o que você pecou, o tamanho do seu pecado. Jesus está dizendo: se houver hoje arrependimento, se houver hoje arrependimento, a ceia, o culto de ceia, é o culto que ninguém vem na expectativa de receber casa, carro, dinheiro, fama, prestígio, riqueza. Porque na ceia ninguém oferece isso. Veja na ceia, pastora, aqui é o ápice, pastor Alex. Porque tem gente que vem para a igreja e diz assim: eu preciso de uma porta de emprego. Vem para a igreja, amém. Tem pessoas que dizem assim: poxa, eu queria tanto uma casa. Vem para a igreja, amém. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu preciso casar, amém. Mas aqui está a essência do evangelho. Pastor, e qual é? É Cristo dizendo: o que tem hoje é o meu corpo, e o meu sangue. Não tem casa, mas tem corpo, quer? Não tem chave de carro, mas tem sangue, quer? Não tem status, mas tem meu corpo e meu sangue, quer? A essência do evangelho está aqui voltada tudo nele. É porque dele, por ele e para ele são todas as coisas.
Oh meu Deus do céu, e não me importa como você chegou aqui nesta manhã, eu queria encerrar orando por você. Feche os seus olhos para me passar aqui o microfone. Oh meu Deus do céu. Mas antes de eu orar, eu só pergunto: tem alguém aqui nesta manhã, que está nessa manhã aqui, que ainda não entregou sua vida para Jesus? Levanta a mão. Você que está aqui, que ainda não entregou sua vida para Jesus, tem? Tem alguém? Não tem? Glória a Deus. Tem alguém que está aqui nesta manhã, que está afastado dos caminhos do Senhor? Tem? Levanta a mão que eu quero te conhecer. 1, 2, tem mais alguém? Levanta a mão, quero te conhecer. Levanta. Que está afastado. Tem alguém que não entregou ainda, não confessou Cristo como Senhor e Salvador? Tem alguém? Oh glória. Então é para vocês dois. Oh meu Deus. Não importa o que vocês fizeram. Deremi sore mitéria. Remechore cancho. Não importa as acusações. Se houver arrependimento agora, e se você se arrepender agora, o perdão de Deus te alcança, porque Ele diz assim: não acabou, não é o fim. Eu pergunto para vocês nessa manhã: vocês querem voltar à comunhão com Deus nesta manhã? Se você quiser, sai do teu lugar, vem correndo que eu quero aqui orar por vocês. Vem, sai do teu lugar, já tem gente vindo. Oh glória. Deus não erra o endereço, pastora Tamara. Deus não erra o endereço. Tamasideremia Daramonderecia Maia. Olhe para cá, olhe para cá. Não importa o que aconteceu, não importa os erros que vocês cometeram. Se houver arrependimento agora, há perdão agora. Se eles não estivessem aqui, não é sinal de que não estavam arrependidos. A igreja pode glorificar Jesus nesta manhã. Deus não erra o endereço. E eu não posso aqui ser incoerente, porque é a minha primeira vez aqui. Eu espero voltar para essa casa tão abençoada. Mas eu não posso aqui ser incoerente e roubar a glória e a oportunidade de quem tem que ser. Porque quem está lançando a rede, trabalhando, pagando preço aqui, é o pastor Alex e a pastora Tamara. E quando há salvação de almas, eu não posso roubar deles este prestígio. É por isso que eu quero retornar o microfone e dar a quem é de direito a oportunidade e o privilégio para orar por estas almas que serão almas cuidadas por eles.